Olá a todos, sejam todos bem-vindos. Não posso dizer assim a esse Brasil, porque esse Brasil aqui já está completamente dominado. O problema que estamos hoje vivendo, ele ele está fazendo todos os brasileiros acreditarem em esperanças. Bom, esperança e promessa são, eu já falei, são duas coisas que não entram na minha cabeça. As pessoas têm que ser práticas e pôr em prática as ações. Para isso é preciso ter pessoas inteligentes. Não é o caso desse governo porque não tem pessoas inteligentes. É impossível. Não é porque você tem um cérebro que você possa dizer que você é inteligente. Você pode, no máximo que nós encontramos nesse governo são analfabetos políticos. Analfabetos políticos. Que dificilmente encontram respostas para aquilo que é essencial, para aquilo que é apropriado e próprio de decisões de gente inteligente. Isso nós não temos. Nós não temos, em parte alguma. Começa pelo presidente. Começa pelo ministro da Fazenda, que não é a profissão dele, não é economista. E a nossa Constituição diz que as pessoas, para ser indicado por um cargo, é preciso ter uma condição, um conhecimento profundo e ser uma pessoa igual. Então, não é por aí. As demais pessoas que se encontram no poder, tadinhos, são submissos ao comportamento de uma mente que não está interessado de forma nenhuma a administrar este país. Está brincando com as pessoas, está conduzindo as pessoas a um comportamento doentio. O seu comportamento doentio é de permitir que as pessoas passem por situações difíceis. E essa situação difícil faz com que as pessoas possam acreditar em suas mentiras. Mas é evidente que as pessoas, para poder sair dessa fantasia que está instalada hoje em quase todos, tolos, e os tornaram mais tolos, isso dá um crédito muito grande. Crédito muito grande. E o que mais faz com que venhamos ter esse crédito, dá esse crédito aos tolos, e os tolos que hoje têm por existência dar sustento a esse governo, é justamente as partes das pluralidades, que diz que nós temos democracia. Eu acredito que a maioria de deputados, senadores, não tem o menor conhecimento do que é democracia. Não tem. O aprofundamento da palavra democracia, ele dá, após você ter esse entendimento, ele dá a cada um o título de cidadão. Porque você só pode ter esse título de cidadão quando o estado de comportamento individual não é rompido pelo Estado criado pelo poder, que deveria ser o verdadeiro poder, mas esse verdadeiro poder, ele é rompido. E ele se rompe, esse véu, essa coisa finíssima, ela se rompe na ausência do Estado, que não é o poder, é uma ferramenta. É uma ferramenta. A palavra democracia, ela dá a um grupo a condição de ser cidadão e de ser membro ou ser chamado
pela parte mais profunda de grupos formados de país. E leva o nome, uma flexibilidade do nome, mas leva brasileiro, americano, japonês, chinês. Se você disser um nome, rápido, a sua mente diz, não, essa pessoa é da China. Se você disser um nome, eu sou americano, nossa, essa pessoa é dos Estados Unidos. Então tem uma identificação, tem uma profundidade para você identificar a pessoa. Nós perdemos isso. Só temos a ilusão. Somos sombra do que passou. Sabe, você comer de um fruto de uma árvore que um dia foi cortada e você imagina que está comendo o fruto dela? Essa é a esperança que nós podemos ter dos políticos brasileiros. E quando eu falo políticos brasileiros, repito, todos dos dois lados. Isso é conceito, não é preconceito, é conceito. Eu tenho um conceito que a palavra política, ela envolve essas duas polaridades. Todos são culpados, até que prove sua inocência. Diante dos fatos que nós estamos observando hoje, todos são culpados. Todos. Só não é culpado o enganado, que é o povo. Mas por via de não ter adquirido um conhecimento que o conduziu à embriaguez da mentira desses políticos, estão sofrendo o chicote do algoz, que sequer foi eleito ou teve um voto. Agora, todo esse comportamento, toda essa forma de abrirmos a matraca e dizermos a democracia é porque não tem outro assunto. Um outro assunto que não seja esse para dar início a uma acusação de A, acusação de B, acusação de C. Não tem outro assunto. Por isso que a palavra democracia hoje, ela é utilizada para fazer e para pôr em prática as mais absurdas práticas e os cometimentos sobre um povo que deveria ficar mais esperto. Então a democracia jamais poderia permitir uma mentira dentro do parlamento. A democracia jamais poderia permitir uma defesa de uma defesa ou de um argumento ou de um comportamento que seja avesso ao Estado de Direito. Jamais, jamais, em tempo algum. Se você não quiser compreender isso, só que chegando ao estado de compreender isso, você torna-se uma pessoa das piores. Não há possibilidade nenhuma da democracia conviver com pessoas que abrem suas bocas e dizem, isso aqui é democracia. Não há como, não tem possibilidade, não tem. A democracia, ela jamais poderia permitir que um erro do executivo, do legislativo, do judiciário, pudesse ficar impune aquele que errou. Jamais, porque tem um dano. O erro, ele causa um dano, e um dano cria um corpo, e um corpo teve uma ação, teve um planejamento, e teve o praticante. E só ocorre isso quando o Estado
O Estado é ausente. E esse Estado ausente, já estou falando do Estado, é as pessoas. Torna-se um Estado vigilante do Estado criado por ele, que é o poder. Enquanto as pessoas não começarem a entender que nós não vivemos esse comportamento, porque nunca tivemos isso, nunca, em época, em tempo, espaço algum. Nós estamos acostumado. E não querem, porque é uma corrupção que se instalou-se. É uma causa que tornou-se aristocrata, tornou-se grupos políticos intocáveis, grupos que são e estão acima da lei. A lei natural, tá? Lei natural, porque tudo no mundo tem uma lei natural. Tudo tem um comportamento, tem uma lei natural. Eu me lembro até uma música do, não me engano, se eu errar o nome, me corrijam, você não pode chupar cana e assobiar ao mesmo tempo. Isso é uma lei. Ou você subir ou você chupa cana. Aos dois meio tempo você não consegue. Então tudo tem uma lei natural. Tudo tem uma lei natural. O que não é natural, mas criada, pode se manipular. Por isso que nós estamos agindo assim. Já é normal as pessoas comentarem: escapou das leis dos homens, mas não pode escapar das leis de Deus. Porque a lei que sustenta todo o universo vai cobrar. Observe, o que é oculto vai ter que ser revelado, o que você falou debaixo dos panos na escuridão vai para a luz. Não tem como você escapar. Isso é uma lei natural que atua sobre todos nós. E tudo que nós estamos vendo, toda essa confusão que nós estamos vendo, existe as pessoas que estão participando. Por isso que eu digo que todos são culpados, uns por ausência das ações que deveria ter feito legal para que possa o povo ser valorizado. Mas todos ficam calados. Todos. Eu não estou aqui dizendo, as medidas foram tomadas diante de todos nós, desde o momento que ocorreu um comportamento letivo, foi indicação de pessoas para cargos, pessoas que já tinham o hábito de ser corrupto, hábito já de receber, poder fazer favores. Não é a coisa que se corrompeu, não. E quando falamos sobre sistema, o sistema, nós só sabemos dizer isso, mas nós não temos início do sistema. Mas eu vou lhe dizer uma coisa. Quando foi criada a federação, Pacto Federativo, criou o sistema. Nós tínhamos grupos corruptos que estavam disputando entre si quem poderia ganhar mais, e caso houvesse uma incorrência do fato, esse é o chamado fogo amigo, entregava para serem jogadas às fogueiras. Mas quando houve o Pacto Federativo, houve um pacto de fundação. Acabou. Esse povo passou a pensar da mesma forma igual. O militante que organiza o sistema, eles estão completamente fora. Eles se reúnem e dão as ordens. O resto são massas de manobra.
O presidente do Congresso, presidente da Câmara e Senado, é massa de manobra. Não fazem nada. Por quê? Porque estão sobre o sistema. E que sistema? Pacto Federativo. Ele é o sistema. É ele que é o sistema. Observe, a maioria de todos os governadores, todos os ex-governadores, saem senadores. Vão para o Senado. Dali, entre tantos, é que vamos escolher quem sai candidato a presidente da República. Só ex-governadores. Então, o Pacto Federativo dá condições entre os quais alguns fazem um bom serviço e os outros simplesmente aprovam, com o aval de que foram apoiados, e esses vão tomar os seus devidos cargos, prestações de serviço a esse estabelecimento, que hoje as pessoas colocam um sistema e colocam todos bem distantes. Nosso sistema, quem é o sistema? Quem é? Eles ficam ausentes. Os ex-presidentes de Câmara ficam tudo ausente, mas sempre dando seus palpites, sempre valendo-se de um comportamento que, para você ser um das membro ativo do conselho, vai ter que sair governador. Observe que alguns tentam sair governador justamente pelo aquele o qual se encontra como aprendiz de déspota. Os aprendizes de déspotas estão por aí. Olha, você tem que fazer isso aqui para a gente chegar aqui. Não permita que fulano tal chegue, não. Então, usa os meios. Então, se tudo isso que está acontecendo, eu posso lhe garantir que todos nós brasileiros estamos perdidos. Olha, vamos chegar no fundo do poço. Essa é uma realidade. Isso eu lhe garanto. Vamos chegar no fundo do poço. Mas vamos chegar no fundo do poço porque permitimos. Essas mesmas pessoas, vão buscar o seu voto. E você vai votar nele. Olha, com certeza, eu tenho uma absoluta certeza que você que me ouve do outro lado, você vai votar num senador. Um deles. Eu não vou dizer o nome porque eu repito, não tenho o hábito de falar o nome de político. Isso me causa náusea. Seja ele quem for. Tenho aqueles que eu tenho uma admiração, mas me causa náusea falar nome de político. Porque não são sinceros. Não são leais ao voto. E o voto em si, ele é o que dá o corpo ao poder legislativo na democracia. E é obrigado, conscientemente, ele é obrigado a manter uma relação com o voto, que representa justamente uma parte, uma parte do poder, que é o parágrafo 1 da Constituição. Tudo isso, voto, eleição, cargo, não são legitimamente da pessoa, faz parte do corpo do poder que materializa esse comportamento. Então, quando o Estado, por exemplo, como o Estado viola o Estado criado, corpo criado, viola o Estado de Direito, viola quando sua ausência permite que surjam grupos armados que passam a dominar. Então, alguém vai agir na ausência do Estado ou em nome do Estado. O Brasil inteiro está tomado dessa forma, inteiro. Observe que nós estamos hoje justamente preocupados com as notícias que vêm dos Estados Unidos. Políticos, o Senado, todo calado. Se estar calado, meu caro, é que concordo com tudo isso está acontecendo. E como você vai dar o seu
o seu falar do assunto? Como você vai se dar a falar daquele assunto se você está no meio dele? Recentemente tinha um senador que estava indignado. Não vou mais ser do governo, porque o meu nome não saiu, não sei aonde. Nem do partido é. Eu não tenho caráter para aceitar ser defensor daquilo que é indefensível. Defender o indefensível é difícil. Mas tem senador que faz isso por casos meros. Por que eles fazem isso? Se pergunte, você que está do outro lado, se pergunte. Por quê? O que aconteceu com o Brasil? O que está acontecendo? Tudo isso pode haver mudanças. Olha, pode. Mas o preço é muito caro. Muito caro. Muito caro. Eu só peço a você uma coisa. Não vote nesses senadores. São alguns. Todos são culpados, até que prove sua inocência. E inocência, no caso que está ocorrendo no Brasil e no Congresso, é justamente você apontar a pessoa. Apontar pessoas, não vote, mas está todo mundo tranquilo. Todo mundo votando. E o povo que se exploda, como dizia aquela personagem do Chico Anísio, justo veríssimo, que o povo se exploda. É assim que esse povo quer que você seja. Eles não estão nem a ir para você. Nem um lado de cá e nem um lado de cá. Porque se de fato quisesse, as mudanças tinham que ser concretas. Concretas. E não houve mudanças concretas. Por isso, chegamos onde chegamos. Um governo dos imbecilizados. Até mais. Até o próximo.